Olá, boa tarde. Um protocolo lançado pelo Conselho Nacional de Justiça vai servir de guia para que os julgamentos realizados em todas as instâncias do país sejam orientados pelo respeito à igualdade de gênero e à não discriminação. A ideia é capacitar os magistrados para esse posicionamento da Justiça. O protocolo Perspectivas de Gênero é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, nega pedido da defesa do deputado federal Daniel Silveira para afastar o ministro Alexandre de Moraes das ações em que o parlamentar é réu. Em abril deste ano, a Suprema Corte determinou a abertura de inquérito para apurar a promoção de atos antidemocráticos e ameaça aos ministros do STF. Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, restabelece condenação de ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por improbidade administrativa. E ainda, Troféu Dom Quixote reconhece autoridades do mundo jurídico que mais se destacam na defesa da ética, da justiça e dos direitos da cidadania. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, negou o pedido da defesa do deputado federal Daniel Silveira de afastamento do ministro Alexandre de Moraes das ações em que o parlamentar é réu por incitar atos violentos contra a democracia. De acordo com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, a defesa do deputado Daniel Silveira não conseguiu apresentar provas que justifiquem o afastamento do relator, ministro Alexandre de Moraes, do processo que investiga a organização de atos criminosos contra a democracia. Na decisão, o presidente Luiz Fux argumentou que a defesa do parlamentar não demonstrou de forma objetiva e específica as razões pelas quais o ministro Alexandre de Moraes teria sido movido em razões de ódio, rancor ou vingança, e que as alegações genéricas apresentadas pelo deputado não possuem fundamentos jurídicos que comprovem a atuação parcial do magistrado. Em abril deste ano, a Suprema Corte determinou a abertura de inquérito para apurar a promoção de atos antidemocráticos e ameaça aos ministros do STF. Um dos alvos é o deputado Daniel Silveira, preso em fevereiro depois de publicar um vídeo com xingamentos e intimidando os magistrados. Silveira foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da condenação do deputado e, por unanimidade, o STF aceitou a denúncia e tornou o parlamentar réu no inquérito. Daniel Silveira é acusado de ferir a Lei de Segurança Nacional e o Código Penal ao praticar agressões verbais e promover ameaças em favorecimento de interesse próprio. A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, restabeleceu a condenação do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por improbidade administrativa. A ministra do STJ, Regina Helena Costa, em decisão monocrática, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e restabeleceu sentença que condenou por improbidade administrativa o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. A condenação aconteceu devido a irregularidades na contratação da empresa responsável por organizar um jogo amistoso de futebol entre as seleções do Brasil e de Portugal em 2008, na reinauguração do estádio Bezerrão, na região administrativa do Gama. A relatora restabeleceu também a condenação por improbidade do então secretário de Esporte e Lazer do DF, Aguinaldo Silva de Oliveira. De acordo com a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, houve dispensa indevida de licitação no valor de R$ 9 milhões, em violação à lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito. Em primeiro grau, Arruda foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 4 anos, ao pagamento de multa civil equivalente a 50 vezes o valor da remuneração mensal que recebia na época dos fatos, à perda do cargo eventualmente exercido no momento do trânsito em julgado da condenação e à proibição de contratar com o poder público durante 3 anos.
Mas ao julgar a apelação, o TJDFT reformou a sentença e julgou a ação improcedente por entender que a conduta do ex-governador teria natureza de mera irregularidade administrativa, pois não haveria comprovação de dolo nem dano ao erário. No STJ, a ministra Regina Helena enfatizou que o entendimento que prevaleceu no TJDFT está em dissonância com a jurisprudência do STJ, para a qual é dispensável a efetiva ocorrência de dano ao erário na caracterização dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. A ministra, então, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e julgar procedente a ação civil pública. E agora vamos falar sobre as urnas eletrônicas. O Tribunal de Contas da União divulgou um relatório em que afirma que o equipamento é seguro e auditável e que o voto impresso, por sua vez, aumentaria o risco de fraude eleitoral. O documento também aponta que houve um inegável avanço nos quesitos de segurança e confiabilidade das eleições a partir da implementação da votação eletrônica. Esse relatório do TCU cita a existência de mecanismos de auditagem criados em todo o processo de votação, desde a etapa do desenvolvimento dos sistemas, passando pela realização dos testes públicos de segurança e dos testes de integridade, até a totalização e a divulgação dos resultados. O documento ressalta ainda que existem medidas de verificação, mesmo depois da eleição. As conclusões são fruto da primeira etapa de auditoria no sistema eletrônico de votação e foram baseadas na análise das eleições gerais de 2018 e municipais de 2020. Daqui a pouco tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem fixar hoje a tese de repercussão geral que vai marcar o prazo para questionar nomeação de candidatos que passaram em concurso público. O plenário vai analisar um recurso extraordinário apresentado contra uma candidata no Rio Grande do Sul. No julgamento do recurso, em setembro do ano passado, os ministros decidiram por unanimidade anular decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que nomeou uma candidata aprovada para o cargo de professora 3 anos após o fim do prazo para o concurso. Em seguida, eles começaram a discutir o marco temporal para se questionar nomeação de candidatos. O então relator, ministro Marco Aurélio, propôs fixar a tese de que a nomeação por via judicial deve ser pedida durante o prazo de validade do concurso. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux e Rosa Weber. Já os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso consideraram que, além de a ação ter sido ajuizada durante a validade do concurso, a sua motivação deve ser a preterição, que também deve ter ocorrido dentro deste prazo. Por sua vez, o ministro Edson Fachin entendeu que a alegação de preterição pode ser apresentada mesmo após o prazo de validade do concurso, desde que respeitado o prazo prescricional de 5 anos, previsto em decreto. No caso em análise, a candidata, que já havia sido aprovada para o cargo de professora em 2005, ajuizou um mandado de segurança após o término do prazo de validade do concurso, afirmando ter direito à nomeação. Segundo a professora, o fato de ter sido admitida em 2008 por meio de contrato temporário indicava a existência de vagas e, como já estava aprovada no certame, deveria ocupar um dos cargos previstos no edital. No julgamento do recurso no STF, os ministros concordaram com o argumento do governo estadual de que a celebração de contratos emergenciais após o prazo de validade do concurso não implica preterição dos candidatos considerados aprovados. Com a definição da tese, o prazo para questionar nomeação de candidatos passa a ser considerado em todos os processos que tratam do mesmo tema. E você vai ver a seguir, protocolo lançado pelo Conselho Nacional de Justiça vai servir de guia para que julgamentos em todas as instâncias do Poder Judiciário sejam orientados pelo respeito à igualdade e não discriminação. Os detalhes daqui a pouco, eu volto já já. A importância da nossa Constituição não está apenas expressa nos parâmetros básicos da nossa democracia instituídos nela, ou nos direitos e garantias fundamentais estruturados nela.
mas, sobretudo, na abertura de caminhos para a construção de uma democracia brasileira verdadeira. Uma democracia que não seja apenas antirracista, mas seja uma democracia plurirracial, uma democracia fundamentada na pluriversalidade. A empresária Melina Esteves França, investigada por agredir a babá Rayana Ribeiro em Salvador, na Bahia, vai usar tornozeleira eletrônica. A decisão é da Justiça Federal. A babá afirmou, na época do ocorrido, que pulou do terceiro andar do prédio para fugir das agressões que sofria da patroa. E o Conselho Nacional de Justiça lançou nesta semana o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero 2021. Entre as medidas previstas no documento está a capacitação de magistrados para atuar em casos de violência doméstica. O documento foi elaborado por um grupo de trabalho do CNJ que tomou por base o protocolo da Suprema Corte Mexicana. A iniciativa é mais uma resposta do colegiado ao aumento das ocorrências de agressões a mulheres no Brasil e está alinhada às resoluções 254 e 255 do CNJ, que prevêem uma série de medidas de enfrentamento à violência contra a mulher e para promover a participação feminina no Poder Judiciário. O protocolo vem complementar essas ações através da capacitação dos magistrados para que eles atuem seguindo diretrizes que traduzam um novo posicionamento da Justiça. O protocolo traz considerações teóricas sobre questões envolvendo a equidade entre homens e mulheres e também serve de guia para que os julgamentos em todas as instâncias do país sejam orientados pelo respeito à igualdade e à não discriminação. O objetivo da capacitação é fazer com que os juízes ampliem o nível de consciência para evitar a repetição de estereótipos e preconceitos que possam contaminar o julgamento, rompendo assim a cultura da discriminação. O protocolo lançado pelo CNJ também está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, um compromisso firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. E para detalhar o assunto, esse protocolo, eu recebo agora, eu converso com a procuradora Ivana Farina, que é conselheira do Conselho Nacional de Justiça. Olá, conselheira, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, eu agradeço muitíssimo o convite para falar desse importante lançamento do CNJ. Com certeza, é um assunto muito caro para toda a sociedade, né? E excelente iniciativa do CNJ. Eu queria que a senhora falasse na prática qual é o objetivo, justamente de que forma a prestação jurisdicional pode ser feita com base nessa equidade. Seria isso, conselheira? Seria mais do que isso. Seria a prestação da justiça ser também uma prestação garantidora do direito à igualdade. Então, o protocolo, ele traz diretrizes para a atividade de julgar. Por isso, nós temos o protocolo para julgamentos com perspectiva de gênero. Veja, nós temos um quadro de desigualdades estruturais na nossa sociedade. E muitas vezes, para o rompimento de preconceitos, discriminações, estereótipos, nós temos demandas na justiça. Então, o protocolo se preocupa com as respostas do sistema de justiça. No julgamento em que uma desigualdade lá da ponta de oportunidade de trabalho para uma mulher trans vem para ser analisado, qual será a necessária lente para que essa desigualdade não seja repetida também no espaço do judiciário? As diretrizes, elas não vêm senão de estudos que são feitos pelo Sistema Interamericano, pela ONU, há determinado tempo já. Esse tempo foi necessário para que estudos fossem feitos. Quando nós falamos de gênero, nós vamos além da concepção, e isso consta do protocolo, daquela questão biológica do macho, da fêmea, do masculino e do feminino.
Nós temos atenção direcionada às circunstâncias que envolvem a pessoa humana, que podem, sim, levar a diferentes identidades de gênero. E aqui, no protocolo, nós tratamos de como os preconceitos são fortes e estabelecidos, por exemplo, contra a população LGBTQIA+. É uma questão cultural também, né, conselheira? Infelizmente. Exatamente. E romper esse ciclo é muito complicado. Quais são os principais desafios do CNJ e os principais gargalos reconhecidos pelo Conselho? O Conselho reconhece que na atividade de julgar é possível que esse olhar seja um olhar de igualdade. Então, o quadro desigual que chega reclamando do judiciário, que rompa com aquela violação, merece ser visto com lentes específicas. São essas lentes que trazem para o olhar do julgador e da julgadora a perspectiva de gênero. A mulher trans que teve negada uma oportunidade de trabalho, e isso pode aparecer lá na Justiça do Trabalho. Ela vai, então, trazer para a sede da Justiça aquela que é a demanda por rompimento disso, que a oportunidade seja garantida a ela. E será que foi observada a peculiaridade, o que chamamos de interseccionalidade, de ela ser uma mulher, e as mulheres têm menos oportunidade de trabalho, e de ela ser uma mulher trans, que é uma população preconceituada? Como então valorar a prova nesse caso? Como o julgador e a julgadora podem sopesar essas circunstâncias que você disse, as culturais? Para dizer o quê? O sistema de justiça que queremos é o que entrega o não para o preconceito, o não para a discriminação e o sim para a igualdade? Ou ele é aquele que repete estereótipos, que repete cultura de ódio e que repete práticas que não têm trazido para a sociedade dias de paz e de justiça? Excelentes reflexões da senhora para a gente já caminhando para o fim finalizar. O próprio ministro Fux, o presidente, ele ressaltou que a violência de gênero ela ocorre em todas as esferas da sociedade e é importante também, ele falou que é importante desconstruir, né? A gente já está falando sobre isso, esse cenário que é calcado em imagens sociais distorcidas. Queria que a senhora colocasse um pouquinho as suas observações acerca desse comentário. Uma hipótese que retrata muito bem essa imagem distorcida é quando você tem, por exemplo, em crimes sexuais, a abordagem da questão diretamente com a vítima, como que se invertendo os papéis. Como se não fosse a vítima aquela que vem aqui para ser protegida, vem no judiciário para receber proteção. Mas, geralmente, a distorção leva a questionamentos da vítima. Mas será que ela não provocou a violação? Será que não a causa não veio exatamente do seu comportamento? Não. Essa distorção tem que ser corrigida. Nós temos que entender que as demandas que aportam no judiciário, que são relacionadas a gênero, quer seja se tratando da população LGBTQIA+, quer seja se tratando da mulher, merecem, sim, estudo e análise pormenorizada para não repetirmos essas distorções, mas corrigi-las. Ok, conselheira, muito obrigada. Pode fazer isso. Sim, sim, ressaltando que esse protocolo ele vai ao encontro da Agenda 2030 da ONU, né? Conselheira, muito obrigada. Isso aqui, por favor, pode complementar. Eu já concluo agradecendo e me despedindo. A Agenda 2030 da ONU, para que todas e todos nos entendam, ela é uma agenda temporal que prevê para o ano de 2030 ações que sejam aquelas que tragam desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento sustentável. E a equidade de gênero é o objetivo número 5. Excelente. Que caminhemos
mais eficazmente em direção a essa realização. Muito obrigada mais uma vez, conselheira Ivana Farina, pela sua participação. Boa tarde, viu? Até a próxima. Até, e eu agradeço muito. E você vai ver a seguir: Troféu Dom Quixote presta homenagem às autoridades do mundo jurídico que mais se destacam na defesa da ética, da justiça e dos direitos da cidadania. Até já. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. Foi sancionada nesta quarta-feira a lei que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região. O tribunal irá atuar em Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, e o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participaram da sanção da lei que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte. O TRF6 vai julgar exclusivamente os processos de segunda instância de Minas Gerais, estado responsável por cerca de 40% dos processos que tramitam na segunda instância da Justiça Federal em Brasília. Hoje, o TRF1, com sede na capital federal, é responsável por julgar os processos de Minas Gerais, de outros 12 estados, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e também do Distrito Federal. O novo TRF6 vai usar a estrutura e servidores da Justiça Federal em Belo Horizonte, sem a criação de despesas adicionais. Não vai haver absolutamente nada fora do orçamento. Isso realmente é uma forma de se construir um país com a grandeza que o Brasil merece. E a realidade é que esse projeto, então, garante o acesso à justiça e garante também a economicidade diante desse quadro que nós vivemos de escassez de recursos. O TRF6 vai contar com 18 juízes de segunda instância, vagas que serão criadas com a extinção de 20 vagas de juízes federais substitutos no TRF1. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, que também participou da sanção da lei, destacou que a implantação do TRF6 vai agilizar não apenas os processos do Estado. A gente deve destacar que com a criação desse tribunal não ganha só Minas Gerais. Os processos de segunda instância da Justiça Federal em Minas Gerais serão mais rápidos. Mas, por outro lado, o TRF1 passa também a julgar mais rapidamente os processos relativos aos outros estados. O Superior Tribunal de Justiça sediou na noite dessa quarta-feira a solenidade de outorga do troféu Dom Quixote, que está na sua 30ª edição. A entrega das comendas foi realizada no plenário do tribunal e também transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. A premiação é promovida pela revista Justiça e Cidadania e pela Confraria Dom Quixote. Uma novidade deste ano é que, além dos troféus Dom Quixote e Sancho Panza, foi entregue a medalha Centenário Orfeu Salles, jornalista e idealizador do evento. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que já recebeu 2 troféus e foi agraciado com a medalha, ressaltou as qualidades do homenageado. Um homem lutador pelos direitos humanos, pela dignidade da pessoa humana, mas, sobretudo, um sonhador, que lutou pela democracia, pelo Estado de Direito e pelo amor, principalmente aos mais vulneráveis e aos mais pobres. Vários outros juristas foram agraciados com a premiação, entre eles o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e o ministro Dias Toffoli. Orfeu renunciava à opinião própria em respeito somente à verdade. Tal qual era Orfeu.
E por que era assim? Porque Orfeu conhecia a Deus e por isso ele conhecia os homens. E o nome de Orfeu hoje se denomina Saudade. Esta homenagem é um reconhecimento àqueles que cumprem cotidianamente o seu dever e o seu mistério, no âmbito da justiça, orientados por um firme compromisso com a ética e com os direitos da cidadania. O troféu Dom Quixote é entregue como uma homenagem às autoridades do mundo jurídico que mais se destacam na defesa da ética, da justiça e dos direitos da cidadania. Já o troféu Sancho Panza foi criado para condecorar as personalidades que, já tendo sido agraciadas com Dom Quixote, se mantiveram fiéis aos mesmos princípios. Dom Quixote de la Mancha e Sancho Panza, a percorrerem os caminhos ensolarados da Espanha medieval, representam o idealismo e a pureza na luta contra a injustiça. Representam ética, dignidade, amor, fidelidade, coragem, renúncia e determinação. É como prova do reconhecimento desses valores na atuação cotidiana dos ilustres agraciados que a revista Justiça e Cidadania, desde 1999, outorga com humildade e gratidão o troféu Dom Quixote e o troféu Sancho Panza. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, recebeu a medalha Centenário. Ele, que é presidente do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania, ressaltou a importância das comendas para o meio jurídico. Quando assumi a presidência do Conselho Editorial da Justiça e Cidadania, passamos então a desenvolver inúmeras pautas interessantes. Renovamos a revista, várias entrevistas relevantes, muitos dos que estão aqui nos deram a honra dessa participação. Me sinto muito honrado de presidir o Conselho e de que Orfeu hoje, orgulhoso desse trabalho que vocês desenvolvem em continuidade ao que ele iniciou. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Temos um encontro marcado amanhã. Ótima tarde, eu te espero. Tchau, tchau.